Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão de matemática para calcular a área de um triângulo, caiu na FGV. E a questão é a seguinte, na figura abaixo, o lado AD é perpendicular a AB. O ângulo ADB mede 30 graus. O ângulo ACB, 60 graus. E DC mede 10 centímetros. Eu quero calcular a área do triângulo DCB. Vamos marcar esse triângulo para a gente entender? O triângulo que nós queremos é esse aqui, ó, a área desse triângulo aqui, tá? Que eu estou rachurando aqui, ó, que eu estou marcando. Perfeito, pessoal? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Pessoal, para a gente calcular a área de um triângulo, nós temos que ter a base e a altura e dividir por 2. A área de um triângulo ela é dada pela a base vezes a altura dividido por 2. Isso é uma formulazinha bem básica e é o que define a área desse triângulo, certo? Bom, mas só que nós não temos nesse triângulo, o qual nós vamos trabalhar ali, o valor da altura. Vamos chamar essa altura de H? O primeiro passo seria esse. Perfeito. Vamos observar o seguinte. Eu tenho o ângulo CAB mede 30 graus, ou melhor, BCA mede 60 graus. Se eu completar esse ângulo aqui, um ângulo raso, para chegar a 180 graus, eu tenho que completar com quanto? Com 120, concorda? 120 graus. E aí, aplicando a lei angular de Thales, que me diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, equivale a 180 graus, no triângulo BCD ou DCB, esse ângulo aqui, nós vamos descobrir quanto é. Eu tenho 120, com 30, 150, então esse ângulo, para chegar a 180, ele equivale a 30 graus. Olha, pessoal, essa informação ela é fundamental para nós. Agora nós temos um triângulo ali que ele é bem característico na geometria. Ele é um triângulo isósceles e eu vou dizer por quê. A base desse triângulo tem ângulos iguais. E qual é o triângulo os ângulos da base são iguais? É um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais. Se eu tenho dois ângulos da base iguais num triângulo, esse triângulo é isósceles. Portanto, os dois lados, ele tem dois lados iguais, ou com a mesma medida, né? Então, esse lado aqui tem a mesma medida desse lado aqui. Então, nós concluímos que aqui vale 10. E aí, pessoal? Eu acho que agora começamos a caminhar. Note que eu tenho agora, nesse triângulo CAB, que é retângulo em A, eu tenho um ângulo de 60 graus, eu tenho o lado oposto e tenho a hipotenusa. Então, nós podemos aplicar nesse triângulo retângulo uma razão trigonométrica que envolva o lado oposto e a hipotenusa. E qual é a razão trigonométrica que vai relacionar o lado oposto e a hipotenusa? A razão é o seno. Então, o seno de 60 graus é o cateto. Na verdade, num triângulo retângulo, nós temos dois catetos e a hipotenusa. Vai ser o cateto oposto, que é o H. Sobre a hipotenusa, que é 10. Turma, para quem não se lembra,
de quanto é o seno de 60 graus, vamos lembrar de uma maneira prática de montar uma tabelinha para descobrir, memorizando isso em qualquer prova que a gente for fazer. Nós fazemos a tabelinha da seguinte forma. Nós temos aqui o seno de um ângulo, o cosseno, certo? O primeiro ângulo que nós temos, o primeiro arco, né, notável, é o arco de 30 graus. O segundo, 45. E o terceiro, 60 graus. Esses são os arcos notáveis em um triângulo retângulo. Certo, pessoal? São os ângulos notáveis. De razões trigonométricas, são ângulos notáveis, que a gente pode achar valores para eles. E aí a gente faz assim, ó, coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1. Agora a gente faz o seguinte, coloca denominador 2 em todos os números que nós temos na tabelinha. Então aqui está dividido por 2, aqui também por 2, aqui por 2, também por 2, por 2 e por 2. E agora a gente extrai a raiz quadrada dos numeradores dessas frações. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1 mesmo. Qual é a raiz quadrada de 2? Não dá para a gente achar a raiz quadrada de 2, é um número irracional. Então a gente deixa ela quietinha. Qual a raiz quadrada de 3? Também podemos deixar quietinha, não tem como calcular. Aí nós calculamos aqui a mesma coisa, aqui também, e a raiz de 1 é 1 mesmo. Então nós ficamos com a tabela aqui, ó, o seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Então, eu quero achar o seno de 60 graus. O seno de 60 graus nós já temos ali raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir aqui, pessoal. Então, nós temos a raiz de 3 sobre 2, que a raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60, é o valor para seno de 60, é igual a H sobre 10. Podemos multiplicar em cruz aqui, ó. Nós temos 2H é igual a 10 raiz de 3. Passando o 2 para o outro lado da igualdade ali, ele passa a dividir. Então, o H, a nossa altura, é 10, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar aqui, por 2 dá 1, por 2 dá 5. Então, nós temos, portanto, o H do nosso triângulo é 5 raiz de 3. Nós temos que lembrar que estamos tratando de medida, é centímetros, perfeito? Então, feito isso, achamos a altura do triângulo, era o que a gente precisava encontrar. Nós vamos aplicar agora a fórmula da área desse triângulo. Então, nós queremos achar a área deste triângulo aqui, não é isso? Do triângulo DCB ou BCD, tanto faz. Então, a área do triângulo é a base. Quanto é a base desse triângulo? 10 vezes a altura desse triângulo. Pessoal, a altura desse triângulo é esse prolongamento aqui, ó, que vai do vértice B até aqui, ó, perpendicular ao lado da base. Da base, nós prolongamos a base, achando a altura, traçando uma perpendicular do ponto B ao lado oposto ao vértice B.
Então, na verdade, a altura é isso aqui, né? Como nós já vimos. Então, é 5 raiz de 3. Isso tudo dividido por 2. Dá para a gente simplificar? Portanto, a área, eu posso dividir 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5, e 5 vezes 5 é quanto é? 25. Raiz de 3. Pessoal, unidade de área, centímetros quadrados. Essa é a nossa resposta. Se você gostou do vídeo, achou interessante aí, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa. Até a próxima, pessoal. Valeu!